Olha, a Revolução Francesa não foi só um evento isolado lá na França, não. Foi, na verdade, um verdadeiro terremoto político e social, um que sacudiu o mundo inteiro e mudou para sempre o jeito que a gente pensa sobre nações, sobre direitos, sobre poder. Então, vamos mergulhar nessa história para entender como é que uma década de puro caos acabou dando origem ao mundo que a gente conhece hoje. E no centro de tudo isso, a gente encontra três palavras. Só três: liberdade, igualdade, fraternidade. Um lema que se tornou tão, mas tão poderoso que virou o grito de guerra não só de um país, mas de uma era inteira do pensamento humano. Tá, mas aí fica a pergunta, né? Como é que um ideal, só três palavras, teve força suficiente para botar abaixo séculos e séculos de monarquia? Para a gente entender essa história, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e ver como era a França bem antes da tempestade começar. Então vamos lá. Imagina a França no finalzinho do século XVIII. A situação era literalmente um barril de pólvora. O sistema da época, que a gente chama de Antigo Regime, já estava fazendo barulho, sabe? Quase quebrando sob o peso de tanta, mas tanta injustiça. A sociedade era dividida de um jeito bem específico, em três estados ou classes. Lá no topo você tinha o primeiro estado, que era o clero, e o segundo, a nobreza. Agora presta atenção, juntos eles não chegavam nem a 3% da população, mas eram donos de quase tudo, mandavam em tudo e, o mais importante, não pagavam quase nada de imposto. E quem pagava a conta? Bom, todo o peso caía nas costas do terceiro estado, que era tipo todo o resto da população, simplesmente todo mundo. A desigualdade era uma coisa absurda, chocante mesmo. Para parar para pensar um pouco, 98% da população, o tal do terceiro estado, sustentava o país inteiro nas costas. Era uma estrutura completamente instável, sabe? Como uma pirâmide de cabeça para baixo prestes a cair a qualquer momento. E como se não bastasse, a coisa toda só piorava. Pensa na receita do desastre. De um lado, os gastos absurdos do rei Luís XVI e da corte. Uma dívida gigantesca por causa de guerras, colheitas péssimas que deixavam o povo com fome. E do outro lado, as ideias do iluminismo se espalhando como fogo. Ideias que falavam de razão, de direitos e que questionavam esse poder todo na mão de um rei. No meio disso tudo, tinha uma burguesia que estava crescendo, ganhando dinheiro, estudando e que olhava para tudo isso e pensava: espera aí, a gente movimenta a economia, por que a gente não tem voz nenhuma nisso tudo? Pois é, com esse cenário todo montado, o barril de pólvora estava pronto. Só faltava mesmo a faísca para acender o pavio. E ela veio, em 1789, quando a crise financeira simplesmente chegou no limite, não dava mais para segurar. O que o rei fez? Tentou uma saída antiga, convocou os Estados Gerais para tentar resolver a coisa. Só que dessa vez o terceiro estado não aceitou ficar calado. Eles simplesmente se declararam a verdadeira Assembleia Nacional do país. Mas o momento que mudou tudo, o verdadeiro ponto de virada, foi a queda da Bastilha. Quando o povo de Paris invadiu aquela prisão, que era o maior símbolo do poder do rei, não foi só uma batalha, foi um recado bem claro, um ato simbólico que dizia: acabou, o poder do rei não vale mais nada aqui. E logo depois disso, a Assembleia assuntou um documento que mudaria a história. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Cara, só a primeira frase. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Isso naquela época foi uma verdadeira bomba atômica contra toda a ideia de que alguém nasce com mais privilégios que o outro. A partir dali, o mundo nunca mais seria o mesmo. Só que o que veio depois foi uma década alucinante e muitas vezes bem brutal. É importante entender que a Revolução não foi uma coisa só, um evento único. Foi um verdadeiro turbilhão, com muitas mudanças, muitas brigas entre grupos diferentes e, sim, muita violência. A gente pode dividir essa década caótica em três grandes momentos. Primeiro, veio a monarquia constitucional, que foi uma tentativa de reformar o sistema. Depois, a coisa esquentou com a fase mais radical da República. E, por último, teve uma reação mais conservadora, um período conhecido como Diretório. Então, nesse comecinho, quem estava no comando era a burguesia mais moderada. Eles acabaram com os privilégios feudais, botaram o poder do rei numa caixinha com uma nova constituição. A ideia deles, veja bem, não era acabar com o rei, era só controlar o poder dele. Mas tinha um detalhe: o voto era baseado na renda. Ou seja, aquela igualdade toda do lema ainda não era bem para todo mundo, né? Só que aí o rei tentou fugir, e a França entrou em guerra com outros reinos da Europa. E isso jogou a Revolução num caminho bem mais radical. Foi aí que a República nasceu. E com ela, uma contradição que dá calafrios. De um lado, o ideal, o sonho de criar uma República da Virtude.
Mas do outro, a realidade nua e crua, o período do terror. Uma época em que milhares e milhares de pessoas, consideradas inimigas da Revolução, foram simplesmente executadas na guilhotina. E foi nesse clima que aconteceu algo que era um ponto sem volta: a execução do próprio rei Luís XVI e da rainha Maria Antonieta. Imagina a cena. Ao passar seu próprio monarca na guilhotina, a França mandou um recado para o mundo todo, um recado bem claro e bem sangrento. A velha ordem morreu e foi enterrada de vez. Bom, é claro que tanto sangue derramado no terror não ia durar para sempre. Veio uma reação, um movimento mais conservador que tomou o poder e criou o que a gente chama de diretório. O problema? Esse governo era fraco, era corrupto, super instável. E essa bagunça toda criou o cenário perfeito, um vácuo de poder para um certo general, um cara ambicioso que estava ficando bem famoso nas batalhas, um tal de Napoleão Bonaparte. Napoleão chega e, de certa forma, põe um fim na Revolução. Mas, e aqui está o ponto mais interessante, ele não acabou com as ideias da Revolução. E é agora que a gente vai ver o verdadeiro impacto, o que ficou para sempre depois desses 10 anos de pura loucura. Vamos dar uma olhada nesse legado. Então, resumindo, o que ficou de tudo isso? Bom, a Revolução Francesa destruiu de vez aquela estrutura feudal antiga na França, deixou o poder nas mãos da burguesia e, talvez o mais importante de tudo, espalhou pelo mundo inteiro as ideias de cidadania, de liberdade, de direitos humanos. Essas ideias inspiraram movimentos de independência em todo lugar, da América Latina até a Europa. A própria ideia de nação, do jeito que a gente entende hoje, nasceu ali. E aqui tem uma das maiores ironias da história que ilustra isso perfeitamente. Napoleão, o cara que botou um ponto final na Revolução, foi quem mais espalhou as ideias dela por aí. Como? Com o Código Napoleônico. Ele basicamente pegou os princípios da Revolução, como igualdade perante a lei, e transformou em lei em todos os lugares que ele conquistava na Europa. No fim das contas, talvez o maior legado da Revolução Francesa seja o que ela representa, o seu poder como símbolo. Até hoje, quando a gente pensa nela, a gente pensa na ideia de que um povo pode, sim, se levantar contra a opressão, contra a injustiça e mudar tudo, redesenhar a própria sociedade. É uma ideia que continua a inspirar muita gente e a assustar muitas outras. E tudo isso nos deixa com uma pergunta que continua ecoando desde as ruas de Paris daquela época até hoje. A Revolução mostrou que a luta pela liberdade pode ter um custo altíssimo, um custo de sangue, de caos. Então a pergunta que fica no ar e que talvez nunca tenha uma resposta fácil é, afinal, qual é o preço da liberdade?